queridos amigos, espero que estejam bem, que estejam felizes, porque eu estou. Só o fato de estar aqui podendo divulgar a nossa doutrina já é fonte de prazer, né? Hoje nós vamos falar sobre resignação, obediência e aceitação. Mas, para isso, eu quero pedir que a espiritualidade maior nos abençoe e me permita expressar as palavras com a exatidão necessária para o entendimento de todos. Que Jesus abençoe a nossa boa intenção e nos fortaleça a vontade em seguir nos seus caminhos do bem, hoje e sempre. Bom, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, nos fala sobre a obediência e a resignação. E lá nos diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Eu digo que a junção das duas nos leva à aceitação. Obediência e resignação são virtudes de uma força poderosíssima que nos levam à transformação e que só pode ser avaliado por quem passou por este processo de modo consciente. Quando ouvimos ou pensamos em resignação, em obediência, em aceitação, nós temos a impressão de que estamos nos submetendo a alguma coisa ou a alguém, desistindo da luta, sendo fraco. Mas o que acontece é que aceitar, ser resignado e obediente requer um conhecimento das leis de Deus, que estão muitas vezes acima do nosso entendimento. Quando conhecemos as leis de Deus, fica mais fácil aceitar as vicissitudes da vida, como doenças, perdas materiais ou afetivas, humilhações e toda sorte de infortúnios. A resignação é um ato de boa vontade, de mente aberta, de sabedoria e também de humildade, porque temos consciência de que as coisas acontecem no momento de Deus e não no nosso. Certo? Quando adquirimos um pouquinho desse conhecimento, passamos a perceber que a única pessoa que nós podemos mudar no mundo somos nós mesmos. E nós nos transformamos à medida em que adquirimos esse conhecimento. O conhecimento também nos permite perceber que a raiva, a mágoa, só destrói e desagrega. Faz com que nós nos tornemos pessoas resistentes, revoltados, desesperados. Sentimentos esses que faz com que nós queiramos transferir a culpa que só cabe a nós. Nossas imperfeições nos levam a reações de raiva, de briga, de barulho, porque não estamos aptos ainda a aceitar a vida como ela se apresenta. Quando nós nos resignamos, passamos a sentir uma paz interior, porque a aceitação nos traz entendimento, nos traz leveza. Ser resignados e obedientes é estar consciente do momento presente, aceitando que se assim a vida se apresenta, é porque assim deve ser. É sabermos enfrentar as adversidades sob um outro prisma. Tem uma lenda que diz que há muito tempo havia um rei poderoso que desfrutava uma vida protegida e prazerosa dentro das paredes do seu castelo. Um dia ele decidiu se aventurar pelo seu reino para ver o que poderia experimentar e aprender. Logo ele se deparou com um monge e num tom casual que impunha obediência, ele disse: "Monge, ensina-me sobre o céu e o inferno." O monge olhou para o poderoso rei e numa voz irritada falou assim: "Não posso ensinar-lhe sobre o céu e o inferno, você é limitado demais, você não passa de um preguiçoso. Os ensinamentos que eu tenho são para pessoas puras e santas, você não chega nem perto disso.
saia do meu caminho. O rei ficou furioso. Ele estava atordoado com a ousadia do monge por falar daquela maneira. No impulso de raiva, ele puxou a espada para cortar a cabeça do monge. E o monge disse: isso é o inferno. Falou todo confiante. O rei ficou impressionado. Ele percebeu que aquele monge corajoso havia arriscado sua vida para ensinar-lhe essa lição sobre o inferno. Numa profunda gratidão e humildade, o rei colocou sua espada de lado e se curvou em reverência ao monge. Isso é o céu, disse o monge suavemente. Então, meus amigos, assim como esse rei, às vezes precisamos passar por situações de desgosto para entendermos o que nós precisamos. O conhecimento que nós adquirimos a respeito das leis de Deus fazem com que a gente consiga perceber que situações conflitantes criadas por nós podem ser revistas naturalmente. Nos permite enxergar a luz no fim do túnel. Ser obediente e resignado nos faz perceber que nada é permanente, que nada é para sempre. Chico nos ensinou, né? Tudo passa. O nosso primeiro impulso nos leva a uma resistência natural, a não aceitação das coisas que acontecem contra a nossa vontade. E com isso, nós só fazemos prolongar o nosso sofrimento. Quando nós lutamos contra o inevitável, nos tornamos frustrados, cheios de tristezas, baixando o nosso padrão vibracional. E assim, criando mais dificuldades ao nosso redor, né? Porque passamos a acreditar que os responsáveis por esses acontecimentos infortuitos são os outros. Quando optamos pela aceitação, pela obediência, pela resignação, expandimos a nossa consciência e com isso nos tornamos mais fortes, fortalecemos a nossa fé, deixando mais alegre, mais saudável a nossa existência terrena. Exercitar a gratidão nos torna mais acessíveis aos desígnios de Deus e nos faz perceber que temos uma missão enquanto seres encarnados e que para termos êxito precisamos ter uma atitude mental positiva. Ao nos apresentarmos resignados e obedientes, novos horizontes se descortinam e passamos a ter novas ideias, vislumbramos novos horizontes. A dor existe, mas não para que a gente sofra. O sofrimento ele é opcional. O aprendizado terá que ocorrer mais cedo ou mais tarde. E é o nosso conhecimento sobre as coisas que farão com que estejamos aptos ao entendimento e com isso sermos mais felizes. Não adianta querermos mudar o mundo se não conseguimos mudar nós mesmos. Todo processo de mudança começa em nós e por nós. Nós devemos ser responsáveis por tudo que sentimos e o que fazemos com esses nossos sentimentos. Então, meus amigos, vamos encerrar a nossa conversa de hoje, rogando a Deus que nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos mudar, coragem para modificar as que nós podemos modificar e sabedoria para sabermos a diferença entre as duas. Que possamos enviar as nossas vibrações de amor e luz aos que ainda se debatem diante do sofrimento, para que eles percebam a necessidade do estudo. Vamos enviar vibrações pelos que têm sede de saber, para que tenham saciadas as suas necessidades. Vamos vibrar por aqueles que levam um pouquinho do seu conhecimento àqueles que se encontram nas trevas do saber.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, né? Nos permitindo um novo reencontro na próxima quarta-feira. Que assim seja. E quanto a vocês, deixa aí um seu like, né? Clica no sininho para receber as nossas notificações, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Eles muitas vezes estão na situação de necessitados, precisando ouvir uma palavra de conforto ou uma fonte de onde possam tirar dúvidas sobre o que ainda não conhece. Minha gratidão a todos vocês e até o nosso próximo encontro.